por meio de ações regulatórias conduzidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Visa, o Brasil se tornou um dos primeiros países do mundo a adotar a rotulagem nutricional obrigatória em alimentos embalados. O processo, que começou no ano 2000, mas, na prática, só foi amplamente implementado em 2006, foi parte da estratégia de saúde pública para a promoção da alimentação adequada e saudável e o combate ao excesso de peso. Desde então, e até hoje, o modelo utilizado fornece aos consumidores informações sobre as características básicas da composição dos alimentos, a fim de auxiliá-los a fazer escolhas mais conscientes, e também para incentivar a indústria a reformular voluntariamente seus produtos. Com o passar dos anos, no entanto, e apesar de a rotulagem ter recebido alguns ajustes, percebeu-se que muita gente tem dificuldade para visualizar, compreender e utilizar as informações da tabela nutricional, o que a torna ineficaz. Para se ter uma ideia, uma pesquisa realizada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDE, apontou que 39,6% das pessoas disseram entendê-la parcialmente ou muito pouco e 0,4% afirmaram não entender nada. Baseada nessas e em outras evidências, a Visa, junto com outros órgãos do governo, associações, entidades do setor produtivo e da sociedade civil e representações dos profissionais de saúde, de conselhos, universidades, laboratórios e organismos internacionais, passaram a discutir a atualização da rotulagem. O objetivo principal é facilitar a compreensão das informações nutricionais pelos consumidores brasileiros, justamente para ajudá-los a consumir de forma mais saudável, diz Thalita Lima, gerente-geral de alimentos da agência. Desde 2014, diversas atividades foram executadas no processo, como reuniões, painéis técnicos, análise de impacto regulatório, AIR, tomada pública de subsídios, TPS, e diálogos setoriais sobre o tema. Agora, a etapa é a de consulta pública, aberta em setembro, para receber contribuições, saber a opinião dos consumidores e, com isso, decidir qual modelo de rotulagem nutricional será adotado. No fim dessa fase, que vai até 6 de novembro, serão iniciados a análise do material recebido e, se necessário, promovidos debates para fornecer mais subsídios para discussões técnicas e a deliberação final da diretoria colegiada do órgão. As mudanças nomeadas pela Visa, explica Thalita Lima, englobam 3 pontos: tabela nutricional, rotulagem nutricional frontal, que é a grande novidade, e alegações nutricionais. No caso da tabela, propomos alterações nos critérios de legibilidade e a inserção de mais informações, comenta a gerente-geral de alimentos da agência. Na lista de mudanças estão: uso de caracteres e linhas de cor 100% preta sobre fundo branco, inclusão dos elementos açúcares totais e açúcares adicionados e declaração das quantidades em 100 gramas, para sólidos ou semissólidos, e 100 ml, para líquidos. Trata-se de uma estratégia mais recente, e que tem sido adotada por diversos países, como o Chile, para informar de forma mais rápida e clara o que se considera mais relevante na composição dos alimentos, analisa. Pela proposta da Visa, o aditivo será obrigatório nos produtos embalados cujas quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio, elementos que o órgão considera mais críticos para a saúde, sejam iguais ou superiores aos limites definidos. Essa divulgação se dará por meio do símbolo de uma lupa, disposta sempre na metade superior do painel principal do rótulo, que é o que o consumidor enxerga primeiro na hora da compra. Terá fundo branco e desenhos e letras pretos. A informação passada será mais qualitativa e rápida e menos técnica, acrescenta a especialista. Para chegar a esse modelo, inspirado no utilizado no Canadá, Thalita relata que foram realizados diversos estudos, revisões das referências regulatórias em vários países e avaliações de artigos científicos. Coletamos elementos e evidências e concluímos que o modelo da lupa, na comparação com o semáforo nutricional, proposto pela indústria, e com o triângulo, indicado por outros grupos, tem melhor potencial informativo,
informa a gerente geral de alimentos da Visa. Segundo ela, a lupa também é mais assertiva e clara que o semáforo nutricional, o que facilita a compreensão pela população, menos alarmista que o triângulo, o que evita estigmatizar os alimentos e mantém a autonomia de decisão do consumidor, e tem um custo menor de implantação, o que evita um impacto econômico negativo tão grande para as empresas. Vale salientar que, no caso de alimentos fabricados por agricultor familiar, empreendedor familiar rural, empreendimento econômico solidário e microempreendedor individual, a aplicação é voluntária. Por fim, no que diz respeito a alegações nutricionais, a Visa propõe que alimentos com rotulagem frontal de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio não tragam informações complementares relacionadas a estes elementos. Por exemplo, se o produto tiver a lupa para gordura saturada, não poderá constar em seu rótulo nada sobre gorduras totais, gorduras trans e colesterol, ainda que seus valores tenham sido reduzidos em algum momento. A rotulagem frontal dos alimentos é o ponto da proposta da Visa que mais tem gerado debates e divergências, já que cada grupo interessado defende um modelo diferente. Para a Aliança para a Alimentação Adequada e Saudável, coalizão composta por mais de 50 organizações da sociedade civil de interesse público, profissionais, associações e movimentos sociais, o mais adequado é o que traz um triângulo preto. Desenvolvido por uma equipe de pesquisadores de design gráfico da Universidade Federal do Paraná, UFPR, ele foi inspirado no padrão adotado no Chile, o do octógono. O triângulo tem uma simbologia de advertência, sendo mais eficiente para auxiliar os consumidores a identificar produtos com alto conteúdo de nutrientes prejudiciais à saúde, garante Ana Paula Bortoleto, nutricionista do ID e uma das porta-vozes da Aliança. Ela comunica ainda que a lupa, apesar de destacar o conteúdo excessivo dos elementos nocivos, e que estão associados ao aumento acelerado de doenças crônicas não transmissíveis, repete a mesma imagem tendo 1, 2 ou 3 itens em demasia. Ela não cria a questão de gradação e é mais difícil de ser interpretada por crianças pequenas e adultos não alfabetizados. Além disso, ainda não vimos argumentos sólidos que justifiquem a sua escolha, alega Bortoleto. A aliança também defende a inclusão de mais 3 nutrientes no rótulo frontal, como proposto pela Associação Pan-Americana da Saúde, OPAS, gordura trans, gordura total e adoçante. A maior preocupação é em relação ao adoçante, pois deve ocorrer uma mudança por parte da indústria, de substituir o açúcar por ele. E trata-se de um componente que tem de ser consumido com moderação, relata. Outro ponto, segundo Ana Paula, é que esse nutriente, quando usado nos alimentos, é informado na lista de ingredientes com nomenclaturas que o consumidor não conhece. Defendemos um modelo de rotulagem informativo, e não os de alerta, que substituem a informação pelo alarmismo e a educação pela tutela do consumidor, indica João Dornelas, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, ABIA, entidade que, junto com outras 20, formou a Rede Rotulagem, para debater o assunto. Na proposta defendida pelo setor, as informações sobre açúcar, gordura saturada e sódio são reforçadas pelas legendas alto, médio ou baixo, em letras maiúsculas mesmo, e a utilização das cores vermelho, amarelo e verde, como no sinal de trânsito. É um modelo lúdico, fácil de ser identificado até pelas crianças, e que destaca de forma clara e objetiva as quantidades dos 3 nutrientes, indicados com base na porção usualmente consumida de cada alimento e na porcentagem relativa a uma dieta diária de 2.000 calorias, notifica o executivo. Fora isso, a indústria não concorda com o tipo de referência quantitativa que a Visa quer utilizar na nova rotulagem. Para ela, a informação só será efetiva se a declaração nutricional nos rótulos contemplar a referência às porções normalmente utilizadas, definidas por critérios técnicos, com o respectivo peso em gramas ou mililitros e sua correspondência em medidas caseiras. A restrição das informações às quantidades fixas de 100 gramas ou 100 mililitros, sem considerar as características de cada produto,
confunde o consumidor e pode levar a escolhas alimentares inadequadas e prejudiciais à saúde, salienta Dornelas. Ela dá como exemplo a manteiga: ninguém passa 100 gramas no pão. As pessoas consomem, em média, 10 gramas. Então, acreditamos ser importante que a quantidade de nutrientes presentes nessa porção cotidiana seja indicada nos rótulos. Completa. Polônia, República Tcheca e Nigéria, MY Choices Logo, Choices Program, e Art Check Logo, símbolos com sinal de visto ou coração que identifica opções mais saudáveis dentro de uma categoria. Austrália e Nova Zelândia, HSR, sistema de ranqueamento com estrelas que indica o nível de saudabilidade do alimento com ícones do teor absoluto e descritores qualitativos dos nutrientes. Reino Unido e Coreia do Sul, semáforo nutricional, contendo ícones com o teor absoluto e a marcação %VD, que indica o baixo, o médio ou o baixo nível de nutrientes.